Olá, mentes científicas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Cientificamente. Eu sou o Jaderson, professor físico, pesquisador. E o que você acha melhor? Um livro de física que te explique todas as contas e demonstre e abre todas elas, ou um livro que não abre todas elas e deixa muitos por conta do leitor? Bom, a problemática desse vídeo vem de um podcast, de um episódio de podcast que eu gravei com o Cadu do Fisicalogia, que, aliás, ainda nem foi ao ar, mas eu não pude me conter em vir aqui e falar sobre isso, até mesmo porque não vai ser nem um pouco de spoiler do que eu falei lá, porque o que eu falei lá foi por muito pouco, né? Não tinha pensado na hora, ele me surpreendeu com a pergunta e já fiquei aqui como divulgação, né, do podcast dele, que deve sair nos próximos dias, então vou deixar ali na descrição o link para o podcast do Cadu, que vale muito a pena. Ele entrevista muitos divulgadores científicos, muita gente muito legal, sério, cada vez melhor, e eu fico feliz de estar participando também eu já gravei um episódio com ele. Mas enfim, confiram lá. Então, o Cadu me fez essa pergunta se eu achava que eu aprendia mais, ou o que seria melhor para aprender usando livros que abrem todas as contas ou livros que são mais duros e mais densos na apresentação do seu conteúdo. Então essa é a ideia de discussão desse vídeo aqui. Então se você quer entender um pouco mais sobre como é que funciona o aprendizado, o nosso aprendizado, principalmente quando a gente tenta estudar por conta própria ou estudar além daquilo que o professor nos passa em sala, fica nesse vídeo até o final que a gente vai discutir muito sobre aprendizagem, sobre estudos e, claro, também um pouquinho sobre física. Bom, primeira coisa, eu quero fazer algumas ressalvas, né? Usar um pouco do que eu tenho passado nos últimos tempos com o mestrado, né? Fiz um vídeo na semana passada, se você não viu, veja que tá aqui no card, falando sobre como é que tá sendo o meu primeiro mês do mestrado. Eu já tô entrando agora no segundo mês, quase. Semana passada tive prova de quântica. E nessa experiência, né, eu tenho usado mais, obviamente, de um livro por disciplina. Por exemplo, em eletro, o professor segue os conteúdos do livro do Jackson, que é o livro padrão do mundo, assim, né? Pelo menos de sequência de conteúdos para eletro de um mestrado. Só que a gente não usa só isso, né? A gente usa também as notas de aula de um outro professor que abriu algumas contas que o Jackson não abre, ele abre muito pouca conta, na verdade. E a gente também, eu pelo menos uso alguns solutions para resolver os exercícios, né? Até porque, como eu falei também, os exercícios não são os triviais, então tu precisa de algum lugar que te explique como pelo menos começar, né? Além disso, eu uso os livros do Kleber Dal Machado, né? Inclusive tem um aqui, o outro tá lá atrás. Eu uso eles como complemento, né? E os livros do Kleber Dal Machado, esse aqui é só o volume 1, atrás está o volume 2, e eles têm 3 volumes, que são 3 bíblias enormes, já falei aqui no canal várias vezes, e eles demonstram todas as contas. Então é isso que eu faço em eletro. Quântica, eu faço um pouco diferente, o professor segue os conteúdos do Sakurai, e o Sakurai não demonstra muita coisa, então eu tento ler o Sakurai inteiro, e ir abrindo todas as contas que ele não abre enquanto eu vou estudando, né? Fora, claro, fazer as listas, fazer outras coisas, né? As notas de aula, ler as notas de aula do professor, tentar também fazer algumas tarefas, etc. E eu vejo que até aberto as contas do Sakurai me ajudaram na prova da semana passada, que eu falei que tinha prova, não sei como é que eu fui ainda porque não vi o resultado, mas algumas questões eu consegui resolver pelo fato de eu já ter estudado e aberto as contas das notas de aula e do Sakurai. Então esse processo de ler um livro e abrir as contas, os detalhes dele, foi muito importante para mim, ou ao menos sempre foi, né, muito importante. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Eu quero concluir duas coisas de início do nosso vídeo aqui para a gente, né, dar mais um passo e então tentar descobrir o que é melhor. As duas conclusões são: você não pode usar apenas um livro para estudar um conteúdo, ou ao menos não é recomendado quando você vai pela primeira vez ler um conteúdo, saber, descobrir, estudar, usar só um livro, só uma referência. Por mais que seja mais fácil de acompanhar o conteúdo, beleza, é importante você ter um livro base, né? O livro principal que vai te dar a sequência, mas você deve usar outras referências. Então essa é a primeira dica. Eu não uso só o Sakurai, não uso só o livro do Jackson, uso outros livros, né, para estudar agora no mestrado e também quando estava na graduação, então isso é muito importante. Segundo, como estudante de física, você deve abrir todas as contas que for possível, né, enquanto você está estudando. E é claro que eu quero deixar uma ressalva aqui, porque eu fiz vídeo recentemente falando que você, como aluno também de física, também não precisa decorar todas as fórmulas e todas as demonstrações. Não. Mas no momento que você está estudando um determinado conteúdo, é muito importante que você
saiba e entenda a estrutura lógica daquele conteúdo, os passos que são dados, o que foi feito para chegar naqueles resultados. Entenda de maneira mais profunda, né? Faça o passo a passo do que o livro às vezes não faz, vale muito a pena. E essa é a segunda conclusão inicial que a gente tem nesse vídeo. Bom, isso posto, a gente pode partir para a problemática desse vídeo. Qual dos dois tipos de fonte de estudo que você pode usar que vai te ensinar mais? Aquela que te mastiga o conteúdo, que te dá na boquinha assim, ó, essa aqui é a equação, essa leva a esta, que leva a essa, e todas as contas são bem demonstradas e todos os conceitos são muito bem colocados, tudo é muito bem explicado, mastigado. Ou a outra opção que simplesmente vem de porrada na cara, que vem com explicações mais breves e pula muitos passos, deixa muita coisa para o leitor. Qual das duas é melhor? Essa é a nossa principal pergunta. E claro, parece meio uma resposta de primeira, você vai dizer, não, eu quero esse livro que me mastigue tudo, que me dê tudo, porque eu quero aprender. E eu realmente concordaria com você à primeira vista, porque o livro do Kleber eu já falei várias vezes, eu não canso de repetir, é muito bom ler ele. Ele parece que você está lendo e você aprende muita coisa, você entende muito e realmente muito bom, muito legal. Mas eu quero trazer um pequeno contraponto a essa visão. E o contraponto começa falando sobre esse ato de estudar por livros, né? O Felipe Menezes do canal iFísica falou num vídeo, eu assisti um vídeo dele falando sobre estudar por conta, alguma coisa assim, onde ele citava que o cara que estuda por livros não é um autodidata, porque você não pode simplesmente ignorar a presença do autor do livro, que é o seu professor enquanto você está lendo o livro, certo? Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque a relação que você estabelece com o autor do livro pode ser entendida numa analogia com a relação que você estabeleceria com um professor. Na verdade, não teria muita diferença. Tá certo que não é uma interação de mão dupla nesse caso, né? Você lendo o livro já está ali, o livro não vai se moldar de acordo com a sua necessidade, né? Mas, de alguma forma, existe essa analogia. Foi algo que foi pensado para te ensinar, foi planejado para te ensinar. Muitas vezes na aula também, o professor só planeja a aula, ele não está muito ligando, deveria ligar, mas na maior parte das vezes não está muito interessado em saber se você está entendendo aquilo daquele jeito ou não. Ele preparou e aquilo que ele vai passar na maior parte das vezes é do jeito que ele preparou. E você vai ter que dar o seu jeito de aprender, né? Da melhor forma que for para você. Mas, enfim, posta esta analogia, eu quero trazer aqui algo que foi muito proveitoso no meu curso de licenciatura, que foi a possibilidade de estudar a psicologia da educação. E a gente não dá muito valor para a disciplina quando a gente faz ela, às vezes, né? Mas agora eu vejo como ela foi importante, ou ela é importante para que eu possa entender esses meandros da educação, sabe? Essas formas mais, esses pontos mais específicos, ou um pouco mais contraditórios, como esse aqui, né? Que a gente está discutindo. Eu nem sei se meandros é uma palavra que cabe no que eu... whatever. Bom, na disciplina de psicologia da educação que eu fiz, a gente tinha que estudar psicólogos, educadores que descobriram e estudaram como o ser humano se desenvolve e aprende. Dentre eles, né, o que eu tive que fazer um trabalho final da disciplina foi ninguém mais do que Lev Semenovich Vygotsky, né? Talvez alguns de vocês conheçam, né? É um russo que estudou basicamente qual é o papel da interação social no aprendizado, no desenvolvimento humano. E aí você vai se perguntar, que pode parecer estranho, né? Porque eu estou falando sobre ler um livro, que é de todas as formas de aprender uma das menos interagentes socialmente, porque é você e o livro, com uma teoria de aprendizagem social interativista, né? De interação com outras pessoas. Sim, mas por isso mesmo que eu fiz aquela analogia do professor com o autor do livro. De alguma forma existe uma interação, por mais que ela seja de mão única de você para o livro, o autor do livro está de alguma forma interagindo com você. E é esse pequeno ponto que eu quero trazer aqui. Então cabe aqui a gente entrar um pouco de maneira superficial em um conceito da aprendizagem, da teoria de aprendizagem social interativista do Vygotsky, que é o conceito de zonas e níveis de desenvolvimento. O Vygotsky ele coloca isso numa perspectiva de aluno e professor, tá? Não ser humano em geral, em princípio, mas vamos usar essa perspectiva, aluno-professor. O aluno ele possui um nível de desenvolvimento que o Vygotsky chama de nível de desenvolvimento real, que é aquilo que o aluno sabe atualmente no momento em que ele está ali na sala de aula para aprender um conteúdo, no começo da aula, digamos. E o Vygotsky define aquilo que ele chama de nível de desenvolvimento potencial,
que é até onde aquele aluno pode aprender de acordo com aquilo que ele já sabe. Então, com base naquilo que ele já sabe, o que ele pode vir a aprender futuramente, então é o seu nível de desenvolvimento potencial. E justamente essa diferença entre aquilo que ele pode potencialmente aprender e aquilo que ele sabe é o que ele chama de zona de desenvolvimento proximal. E essa zona de desenvolvimento proximal é aonde o professor deve atuar. O professor deve saber qual é o nível de desenvolvimento real, de alguma forma inferir qual seria o potencial daquele aluno e agir justamente nessa zona, fazer com que o aluno se desloque para o seu nível de desenvolvimento potencial e fazendo assim com que esse nível potencial se torne o seu nível real. E assim o aluno vai escalando o conhecimento. Claro, aqui a gente está pegando uma visão do conhecimento escalar, de linear, de crescimento, de que o conhecimento ele cresce para cima. Não necessariamente essa é a visão que o Vygotsky quer passar. Ele quer passar mais na questão de desenvolvimento, de talvez maturidade, ou de até mesmo conhecimento em uma determinada área, de um determinado conhecimento. Né? Na física, você tem um certo nível real e você pode atingir um pouquinho acima daquilo. Matemática é outra área, filosofia, geografia, cada um tem a sua área. Então essa é uma das formas que o Vygotsky aponta para como o ser humano aprende e se desenvolve. Claro, voltado para a sala de aula, em princípio, mas não é necessariamente algo que a gente não possa fazer uma transposição para a nossa vida, que funciona com alunos e nós, mesmo talvez não estando mais na sala de aula como aluno de ensino básico, ensino médio, o cara está na faculdade ou está tentando aprender por conta própria, mas a gente consegue fazer essa analogia, eu acredito. Mas afinal, o que é melhor? Bom, é claro que guardadas as devidas proporções, em que o autor do livro não tem como saber qual é o nível de desenvolvimento real de todas as pessoas que vão ler aquele livro que ele está escrevendo, até mesmo porque se ele fosse escrever isso para as pessoas, ele teria que escrever um livro para cada pessoa, em cada nível, e isso não é viável, obviamente que não. Então vamos finalmente tentar responder. O que é melhor? Um livro que te dá os conteúdos mais mastigados ou um livro que te apresenta as coisas de maneira mais densa e menos detalhada? O que é melhor no sentido de levar você, aluno, que está aprendendo, do seu nível de desenvolvimento real até o seu nível de desenvolvimento potencial. E aqui eu vou ter que colocar um pouco da minha experiência e da minha visão, tá? Não tem como eu falar sobre um artigo, uma pesquisa que esteja dizendo qual dos dois é melhor, até mesmo porque se tiver, talvez eu acho que não existe consenso, né? Mas não fui atrás disso. Eu quero mais falar da minha experiência, mas fica já fundamentado nos estudos do Vygotsky. Então é o seguinte, né? É ótimo ler um livro que abre todas as contas, que demonstra todos os detalhes, que faz todos os passos, que mastiga tudo na sua boca. O livro do Kleber é uma delícia de ler, é muito bom. Você lê e você se sente a pessoa mais inteligente do mundo, porque você sabe tudo que está sendo colocado ali, você entende os passos e tudo mais. Só que, por outro lado, isso é muito confortável, é extremamente confortável, e eu tenho que novamente falar, é muito confortável ler um livro assim. Justamente porque você quase não precisa pensar naquilo que está sendo apresentado ali. Não precisa pensar nos passos que te levam de um lugar ao outro. Você só precisa ler. Parece muito natural, né? Você vai dizer, não, é óbvio que esse passo leva a esse, porque existe todos os meios do caminho ali que levam de um passo ao outro. Já num livro como, sei lá, o Sakurai ou qualquer outro livro de graduação, de, sei lá, mesmo de divulgação científica, sei lá, que não apresente os detalhes, ele vai te fazer pensar muito mais. Porque ele não vai te apresentar uma determinada demonstração, ele não vai te apresentar algo que ele talvez até saiba que você vai ficar em dúvida, mas que se você pensar um pouco você vai entender. Esse livro que não te apresenta os principais detalhes, ele vai ser melhor no sentido de te levar do seu desenvolvimento real ao desenvolvimento potencial, que é onde você de fato pode chegar. O que pode acontecer num livro que te dá todos os detalhes? Ele pode tentar te levar a lugares que você não está potencialmente pronto para chegar. Você só tem uma determinada região de conhecimento que você, por conta própria, pode chegar. E aí você pega o livro que te explica os negócios, você entende tudo, você acha que você aprendeu tudo, só que você não tem maturidade. O seu desenvolvimento pessoal, mental, de conhecimento sobre aquele assunto não é maduro o suficiente para entender aquilo que o livro está te mostrando. Então, no livro que não apresenta todas as contas, você só vai entender aquilo que você pode, além daquilo que você já sabia. Então, vai te levar para esse ponto
potencial. E talvez se você voltar para esse livro numa segunda leitura, ele vai te levar daquele ponto para um ponto mais acima. Você vai poder observar coisas que não observou anteriormente. Então eu vejo como mais efetivo para o aprendizado, nesse sentido de te levar do desenvolvimento real para o potencial, usar livros que não demonstram tudo, demonstram, claro, algumas coisas, mas que te levam pelo conteúdo de maneira um pouco mais, talvez mais bruta, mas que te faça pensar mais sobre o assunto. Isso, claro, a minha visão, tá? Baseado no que eu falei, eu espero que você realmente tenha gostado de ouvir falar sobre isso. Se você discorda, você com certeza pode comentar aqui e a gente pode debater, tá? Eu quero deixar uma ressalva, porque assim, você, como eu falei desde o começo do vídeo, você não vai usar um livro só, então você não vai só usar aquele livro que não te fala sobre o conteúdo e te mete a porrada, e você vai também poder usar o livro que abre mais contas ou pesquisar em outros lugares alguns detalhes daquele livro que você não entendeu, e isso tudo faz parte de um processo de aprendizagem. Tá? Eu só estou tentando discutir de maneira geral, se você só tiver que usar um livro, qual que é melhor. Aquele que talvez faz você pensar um pouco mais sobre, para mim é um pouco melhor, mas é uma visão. Espero que realmente não tenha ficado confuso esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar o seu comentário, se inscrever no canal. Confere ali também, eu tenho o link da Amazon para os livros, né? Comprar livros lá pela Amazon, comprando pelos meus links ou comprando qualquer outra coisa lá na Amazon, você ajuda o canal e uma parcela ali que não acrescenta no seu custo. Então, fico por aqui, muito obrigado e até um próximo vídeo aí. Até mais e valeu!